Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no Espaço Maior Gosto Terapis. Vamos dar início aqui à leitura para Touro, para novembro de 2025. Tarô, por favor, Touro, para novembro de 2025. Qual é a energia regente para o mês? Novembro de 2025 para Touro. O carro. E segue em frente. E segue em frente. Não sei no que é que vocês andam para aí a fazer, mas está muito bom. Sigam em frente. Fundo do deck. A estrela. Guiados. Vocês estão a ser guiados. Ok? O carro fala-nos em foco, metas, competição, vitória, disciplina, controle emocional para a superação de uma competição. Mais. Deixa eu ver. O carro fala-nos em progresso, algo a andar para a frente. Ok? Agora, cuidado para não atropelarem ninguém pelo caminho. Naquela ansiedade de irem buscar as vossas metas ou de provar algo a alguém, cuidado para não atropelarem sentimentos, porque isso depois vem tudo a julgamento, não é? Não se esqueçam que a seguir ao carro a carta que vem é da justiça. Portanto, vejam bem como é que fazem o vosso percurso, que é para depois, se for um percurso bom, limpo, sem batotas, tá tudo muito certo. Vão buscar os louros lá na frente. Se for um percurso a pisar e alguém ou a atropelar alguém, cuidado, está bem? Que isso depois também vem em julgamento da mesma forma. Mas parece-me que está a correr bem. Porquê? Porque nós temos aqui a carta da estrela. E a carta da estrela é aquela carta que nos vem falar de ter esperança, de ter feito uma cura, ou de estar a fazer uma cura. É uma carta que vem falar num novo direcionamento, ok? Na inovação. Basta dizer que é a carta que está ligada ao aquário, portanto, só por aí vocês já percebem. É um olhar muito para a frente, é uma visão muito para a frente, não é? E vocês têm esta visão, têm este sonho e estão abençoados. E com o carro é um direcionamento numa nova... É o percorrer um novo caminho, numa nova direção. Portanto, dá uma sensação que houve aqui uma cura e agora é seguir em frente. Não sei porque vejo muito assim. Bom, vamos ver como é que isto tudo se enquadra nas diferentes áreas da vossa vida. Tarô, por favor. 3 cartinhas para Touro para novembro de 2025. Touro, novembro de 2025. Touro, novembro de 2025. Epá, tenho que ir buscar aquela cartinha. Caiu. Deixa-me lá ir ver qual era. Primeira cartinha. Ok, um abandono. Um abandono emocional aqui para trabalho. O 8 de copas para trabalho. Vocês vão deixar um emprego que gostam muito? Porquê? Lá está, mas parados também não ficam. Aqui com o carro e com a estrela. Vão se chatear com alguém? Ou é por uma questão de saúde que se vem embora? Já vamos ver o que é que se vai passar ali. Pronto, então mais uma cartinha para financeiro. E mais uma cartinha para amor e relacionamentos. Final do deck, 2 de ouros. Então, trabalho 8 de copas, como eu havia dito, financeiro, que eu separo o financeiro do trabalho, porque o dinheiro não vem todo apenas e só do trabalho, pode vir de muita coisa, uma aplicação no banco, um investimento num projeto, uma mesada que o avô, a avó, a mãe, o tio, a prima, a madrinha dá,
ou o padrinho, pode vir de um subsídio qualquer que vocês candidataram, de desemprego ou qualquer coisa à segurança social. O dinheiro pode vir de muitas fontes diferentes. Pronto, é isto. Por isso é que eu separo aqui. No amor e relacionamentos, e mais uma vez, para quem está a chegar às minhas redes hoje, da Maiorgos, eu separo amor de relacionamentos. Porquê? Porque amor é o cônjuge que nós escolhemos para ficar connosco ao longo da vida. E, portanto, estou a falar do marido, da esposa, estou a falar do namorado ou da namorada. Estou a falar de relacionamentos. Relacionamentos será todas as pessoas que estão à nossa volta que nós gostamos e que gostamos ao ponto, por exemplo, de sair de casa a qualquer hora para ir ajudar, para ir acudir, para ir, pronto, que mexem com o nosso bem-estar emocional e nós mexemos com o bem-estar da pessoa. Por isso eu separo, está bem? Vamos ver aqui já o Lenormand, vamos já tirar para depois passarmos então à leitura. Lenormand, por favor, para Touro, novembro de 2025, 2 cartinhas de complemento de leitura para Touro, para novembro de 2025. Lenormand tira-nos para trabalho os livros, os lírios, para financeiro o trevo, os ratos, para amor e relacionamentos a cobra, a estrela e o final do deck o cão, o cachorro. Então vamos lá falar sobre isto um bocadinho. Aqui no trabalho, um abandono emocional com documentação, isto dá uma sensação que alguém aqui vai ser despedido, vai ser mandado embora. Embora vocês não queiram fazê-lo, mas vão acabar por fazê-lo. Há aqui uma instabilidade emocional relacionada com este assunto. Houve aqui problemas que levaram a que vocês se sentissem emocionalmente instáveis, psicologicamente até se calhar afetados. Estes problemas foram de tal maneira que levaram, eu parece que vejo aqui pessoas a meterem baixa e agora a empresa vem aqui com novos documentos e uma verdade que vem ao de cima, dá uma sensação que há aqui um despedimento. Isto para um grupo de touros, não quer dizer que seja para todos. Ou vocês, para outro grupo de touros, podem não estar a ser despedidos. E eu falo em despedimento porquê? Porque vocês têm aqui o carro que vos faz seguir numa direção diferente. E têm aqui uma cura. E têm aqui um novo direcionamento. Portanto, se caminham num novo direcionamento é porque não ficam no mesmo sítio. Para outro grupo de touros ainda, isto pode significar uma mudança dentro da própria empresa. Ou vocês vão ser mandados embora para outra área, a área profissional, outra área técnica, outro departamento, outro setor, e vocês gostavam muito daquilo que estavam a fazer, das funções que estavam a exercer até aqui, ou vocês gostavam muito da equipa com que estavam a trabalhar, mas houve aqui dificuldades, houve aqui dificuldades e houve aqui instabilidade emocional e neste momento está aqui um novo contrato para vocês se mudarem para outro lado ou uma cartinha de despedimento. Seja como for, face a estes problemas, vocês até vão acabar por ver isso como uma paz. E lá está a carta da estrela, uma cura. Olha, eu gostava muito, mas realmente não dá. Se calhar até é bom vir-me embora. Eu vejo aqui touros a pensar assim.
E é com muito pesar e é com muita pena que se vêm embora, mas vêm. Mas vocês assinam esta carta, sim. Para outros, será uma mudança de setor, uma mudança ou que vocês deixam de estar com certos companheiros de trabalho, pronto, e vão deixar de ver essas pessoas ou de estar tão em contacto com essas pessoas. Mas pronto. E esse afastamento é, sim, o grande problema. É a grande instabilidade emocional. Mas não quer dizer que vocês não vão para melhor, porque está aqui a carta do carro, ok? E isto, a carta da estrela, diz-nos sempre que é uma bênção de Deus. Portanto, tinha que ser assim, para vocês tomarem um outro rumo, ok? É porque vocês estão destinados a outra coisa, ok? 3 de ouros, aqui na parte do dinheiro. O 3 de ouros é uma carta boa, porque é uma carta que nos fala em metas, em colaboração de alguém que vem com as suas habilidades ajudar aqui a atingir um objetivo. Agora é assim, com a carta da traição na mesa, com a carta das perdas aqui, os ratos, e com a carta do trevo, eu dá-me a sensação que as pessoas que se aproximam de vocês a título financeiro podem ocasionalmente trazer-vos aqui uma perda, um roubo. Ou virem-vos dar migalhas, fazerem-se passar por amigo. Ai, toma lá, só consegui isto, mas olha, deu-me imenso trabalho conseguir isto, quando na verdade eles ficam com a fatia maior. Isto pode ter a ver aqui com o fecho de contas aqui para quem se vai embora. Pessoas aqui a quererem roubar dinheiro. Vocês abram os olhos, está bem? Vocês abram os olhos porque isto aqui não está muito famoso para o vosso lado. Vejam bem, informem-se se os dinheiros estiver a ver com a situação profissional e o desfecho do contrato. Procurem um advogado, procurem o ACT, mas procurem o Diário da República, mas vocês informem-se sobre os vossos direitos, é isto que eu quero dizer, para ver se realmente esse contrato é fechado com tudo aquilo a que vos dá direito, está bem? Porque há aqui perdas. Alguém aqui está a estudar a maneira, finge ser parceiro, e alguém aqui está a querer ficar com aquilo que é vosso. Cuidado, está bem? Cuidado, porque isto não é uma pessoa, isto é um grupo, estou-vos já a avisar. Portanto, isto é uma manipulação que andam aqui a tentar fazer para vocês perderem. Ou não receberem aquilo que é vosso por direito. Também pode ser o caso. Está bem? Meus amores, fica aqui o alerta. Aqui em amor é que não está assim muito bem. Não está porque prevê-se aqui uma traição. Ou vocês acabaram de sofrer uma traição ou vão começar a passar por ela. Eu vejo aqui, isto tanto vale para amor como para relacionamentos. Portanto, relacionamentos familiares, amigos e afins. Pessoas de quem vocês gostam e têm em consideração. Vocês aqui a terem que procurar, exatamente, a terem que procurar um equilíbrio, seja ele emocional, seja ele até financeiro, por causa de uma traição que vai haver aqui. Há aqui uma cobra no vosso caminho, ou alguém que diz que é muito vosso amigo, mas que é uma grandíssima cobra, ou há aqui alguém, vocês desculpem, mas eu vou falar português claro e correto, está bem? Que é para perceberem à primeira. Alguém que diz que gosta muito de vocês, alguém que diz que é vosso parceiro e companheiro, ou vossa parceira e vossa companheira,
mas que essa pessoa só está interessado a nível sexual. Ponto. E tal, eu não me importo. Pronto. Mas não se esqueçam que é só a nível sexual. Porquê? Porque hoje está com vocês, amanhã está com outra pessoa. Não esperem nada dessa pessoa, mesmo que gostem dela. Porque vocês veem-na como alguém que vocês metem no coração, alguém que vocês gostam. O cão é alguém de família. O cão é alguém que está dentro do nosso coração. É aquele companheiro, é aquela pessoa que a gente gosta muito. Mas vejam lá, porque este cão vai-vos trazer, este aparente cão, este aparente companheiro, vai-vos trazer dificuldades, traições, falar mal de vocês. Eu não nego que possa haver aqui interesse a nível sexual, pronto. Mas é assim, isso não é tudo na vida e vocês vejam lá, porque só serve para hoje, não serve para mais nada. Está bem? Portanto, é assim, não vejam nessa pessoa, não se apoiem nessa pessoa para contarem coisas da vossa vida, financeira, profissional, familiar. Não façam isso, porque esta pessoa não está para ficar. Está bem? Vejam isso mesmo, mesmo, mesmo muito bem. Porque há a possibilidade de vocês se virem a arrepender no futuro. Isto, claro, para alguns solteiros. Isto não é para toda a gente. E aqui, a nível familiar, relacionamentos, não de amor, mas de relacionamentos, como eu há bocado fiz a distinção, isto pode ser alguém de família a trair-vos. E vocês a terem que fazer uma cura dessa pessoa, a serem obrigados a vê-la como ela é. Essa pessoa a dizer mal de vocês e ir por todo o lado. Tenham cuidado, porque essa pessoa pode ter conhecimento acerca da vossa vida pessoal o suficiente para vos difamar. A cobra é a difamação, é veneno, é injetar veneno. Para outro grupo de taurinos ou taurinas, ainda pode haver aqui uma outra maneira de ler estas cartas, que não tem nada a ver já. Que é, apesar da dor de uma traição que vocês trazem no vosso coração, haver aqui alguém que se vem prontificar a dar-vos um ombro amigo, talvez até conselhos, no sentido de vos ajudar a fazer uma transformação na vossa vida. A cobra pode muito bem significar uma transformação, ok? E já aqui a carta das estrelas fala-nos em a gente seguir uma nova direção, em a gente fazer uma cura. Pelo lado negativo da carta, também nos fala em ilusões. Portanto, para um grupo para aquele grupo primeiro que eu falei, para terem cuidado com a pessoa, aqui obviamente é as ilusões. Para este segundo grupo de taurinos que eu falei agora, que vão fazer a cura, que vão ter aqui o apoio de uma pessoa amiga, pronto, aí é vocês a fazerem uma cura de uma traição que vos foi imposta no passado, vocês a ganharem o equilíbrio emocional e a vossa transformação a acontecer, está bem? Vocês adaptem, porque eu estou a ler para muita gente, eu não estou a ler para uma pessoa em particular, não é? Pronto, vão adaptando. Já sabem, quem costuma ver este tipo de vídeos com esta temática, já sabem, os recadinhos são sempre iguais, não é? Portanto, por isso é que eu já nem falo muito nisso, porque as pessoas já têm consciência. Ora bem, vamos tirar aqui o conselhozinho dos arcanjos, no tarô dos arcanjos, para Touro, para novembro de 2025. Um conselho. Ai que bem! Intenções cristalinas. Arcanjo Miguel. Adoro. Sê claro e concentra-te no que pretendes
com uma fé inabalável. Façam pausa para ler. Uma carta lindíssima. Arcanjo Miguel. Trabalho muito com Arcanjo Miguel. Arcanjo Rafael. No fundo do deck. Fala-nos em estilo de vida saudável. Tem uma alimentação saudável, dorme o suficiente e faz exercício regularmente para teres uma saúde ideal. Conseguem ler assim? Espetáculo! Também é uma carta lindíssima, volto a mostrar. Linda, 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 linda. E claro, eu trabalho, portanto eu estou na área da saúde, né? Trabalho muito com o Arcanjo Rafael. Meus amores, estivemos aqui a lidar com signos como Virgem, Touro também como vocês, Sagitário, Capricórnio, Aquário com a Estrela, Libra, Câncer, mais Peixe, Escorpião, Capricórnio, já disse? Câncer outra vez? Está tudo, já disse tudo. Não se esqueçam de ver o vídeo do dia 11/11, do dia de Portal, que num ano em que há conclusões a pôr nas nossas vidas em certos assuntos, se ainda não concluíram algo na vossa vida, está na altura. Estes 2 últimos meses do ano a coisa vai acelerar, portanto, e vocês vão ter que fazer mesmo a conclusão de uma ou outra coisa na vossa vida. Para o ano que é o ano 1, tudo voltar, não é voltar, é darmos novos inícios, que é o ano 1, e com as lições devidamente aprendidas, que é para a gente não voltar a cometer erros. Mas, pronto, ponham o dedinho aí no coraçãozinho, se puderem, agradeço, que é para serem contemplados com uma leitura bónus, que eu a partir do dia 20 faço uma leiturazinha bónus para os últimos 10 dias do mês, para aqueles signos que tiveram mais interação, não é? Pronto. Vejam o signo do vosso ascendente, que também é importante, está bem? Um beijinho grande e até para o mês que vem. Ou até um dia destes. Trulero!